Olá, esta é a quarta e última parte do construindo a famosa logo da Alfa Romeo no Articam Pro 2008. E agora faremos os relevos da nossa logo. Aqui estamos no momento de usar os vetores criados nos vídeos anteriores. Vamos excluir todos os vetores que ainda existem na vista 2D. Selecionando todos eles e utilizando o botão Delete do teclado. Agora vamos importar todos os vetores salvos anteriormente. Vamos em vetores, importar base da coroa, brasão, círculos da coroa, círculo externo, círculo interno, círculos interno 2, pilar da coroa, texto Alfa Romeo. Agora temos todos os vetores visíveis e ativos em nosso projeto. Em seguida, desligamos a vista do vetor que não precisamos ver no ícone das lâmpadas na lateral direita. Primeiro, base da coroa, brasão, círculo da coroa, círculo interno 2, pilar da coroa e texto Alfa Romeo. Deixamos os vetores ativos que vamos utilizar pela primeira vez. Se clicarmos em um vetor, ele estará na cor violeta. Isso significa que ele é parte de um grupo de vetor, por isso temos que separá-los. Selecionamos ele com o botão direito do mouse, clicamos no menu suspenso, desagrupar vetores. E agora, se clicar em um dos vetores, vemos que ele fica na cor magenta ou roxo. E ele fica independente. É isso que precisamos. E agora a primeira coisa que vamos fazer é criarmos uma nova camada de relevo, a fim de trabalhar com cada relevo separadamente. Selecionando o novo relevo, clicamos no botão direito do mouse e renomeamos como relevo base. Agora selecionamos o círculo externo e o relevo base e criaremos uma base simples onde descansará todos os outros relevos. Vamos em modelo, editor de forma, ou F12, e onde está 0, colocamos 5, clicamos em adicionar e fechar. Clicamos em visualizar nível de relevo, tudo ok. Agora criamos um novo relevo e renomeamos como relevo borda. Selecionamos o novo nível de relevo e também os vetores que desejamos trabalhar.
e com o editor de forma criamos um novo volume. Vamos dar uma altura de 7 na altura e um raio de curvatura de 20 graus na parte superior. Visualizamos em 3D, tudo ok. Agora vamos em luzes e retiramos o que desejamos. Nós escondemos esses vetores e vamos abrir o outro que é círculos interno 2. Selecionamos ele e está na cor violeta, ou seja, agrupado. Também aqui temos que separar os vetores. Clicamos em desagrupar vetores com o botão direito do mouse. Selecionamos ele agora e está na cor magenta ou roxo. Agora, em seguida, criamos um novo relevo. Renomeamos como relevo cruz. Selecionamos o relevo na aba e clicamos na tecla F12 ou na aba modelo para abrir o editor de forma. Agora aqui neste vetor daremos apenas somente 10 milímetros de altura. Clicamos em adicionar, aplicar e fechar. Clicamos também no ícone para visualização de nível de relevo. Vamos no ambiente 3D, está tudo ok. Fechamos este grupo de vetores que acabamos de trabalhar e abrimos outro vetor, ou seja, acendemos o vetor brasão. Selecionamos o vetor brasão, então todo o vetor estará na cor violeta. Significa que está agrupado. E agora vamos desagrupar ele. Quando desagrupamos, ele muda de cor, passa para a cor magenta. Então selecionamos apenas o vetor externo do brasão. Vamos inserir um novo relevo já criado, que é o relevo cruz, na aba de relevo. E com o editor de forma daremos a mesma altura, 10 milímetros. Vamos clicar em unir, aplicar e fechar. Desta forma, o resultado irá fundir os dois relevos perfeitamente em um. Como podemos ver, ficou perfeito, como queríamos. Voltamos para a vista 2D, selecionamos o vetor homenzinho, e criamos uma nova camada de relevo chamada relevo homenzinho. Com a tecla F12 do teclado, chamamos o editor de forma. Colocamos a altura de 5 e ângulo de curvatura 30 graus. Clicamos em unir, aplicar e fechar. Recomendo fazer vários testes com o editor de forma para obter os melhores resultados. Aqui no nosso caso ficou como queríamos. Agora selecionamos este vetor, o do cavalo, e criamos outra camada de relevo. Renomeamos para relevo cavalo marinho.
deixamos este relevo selecionado e no editor de forma damos uma altura de 5 e um ângulo de curvatura de 45 graus. Mas nesse vetor vamos limitar toda a altura. Clicamos aqui e na parte altura constante colocamos 5 e clicamos em adicionar. Com o vetor ainda selecionado, vamos adicionar um outro volume. Alteramos o ângulo de curvatura para 60 graus e as outras opções permanecem. Clicamos em unir, aplicar e fechar. Verificamos o trabalho feito, que acabamos dando mais um volume, até que estejamos satisfeitos com o visual do vetor. Adicionamos apenas uma ligeira curvatura, sem exagerar. Agora clicamos em Vista 2D, selecionamos o mesmo vetor cavalo marinho, daí ficará na cor magenta. Então abrimos novamente o editor de forma, colocamos 5, com ângulo de curvatura de 16 graus. Então selecionamos sem limite, clicamos agora em adicionar. E fechar. Vamos visualizar em 3D como ficou. Está ok, como esperado. Na aba de relevo, agora selecionamos um relevo existente, relevo cruz. No ambiente 2D selecionamos esse vetor que faz parte do brasão. E vamos subtrair a criação de uma zona côncava, escavada. Abrimos o editor de forma e de curvatura colocamos um ângulo 60 graus, negativo. Clicamos em adicionar e fechar. Depois clicamos em vista 3D para visualizar como ficou. Na aba Vetores, na lateral, desativamos o vetor brasão e ativamos o vetor base coroa. E criamos uma nova camada de relevo, renomeamos como relevo base coroa. Selecionamos o vetor base coroa e relevo base coroa. Para criar este relevo, vamos usar o comando rotacionar. Na aba assistente, em ferramentas de relevo, na terceira linha e o terceiro ícone, tem uma setinha, clique na seta, pegamos a ferramenta rotacionar para fazer esta operação. Agora temos que baixar um pouco a altura no diâmetro da coroa no relevo. Vamos clicar na vista 2D, se não estiver selecionado o vetor base coroa, selecione. Então abra a ferramenta escalar, a altura do relevo, que está na ferramentas de relevo, na primeira linha no quinto ícone, e selecionamos
todo o nível e em nova altura, no meu caso, colocarei 46 e dou um OK. E vamos visualizar em 3D. Agora vamos na aba Vetores, apagamos o vetor com a lâmpada, vamos acender o vetor pilar da coroa, clicamos na lâmpada, deixamos selecionado vetor relevo base coroa, em seguida selecionamos o vetor pilar da coroa, desagrupamos eles, apertamos F12, damos um ângulo de curvatura de 70 graus, clicamos em unir, aplicar e fechar. Agora apagamos o vetor pilar da coroa e acendemos o vetor círculos da coroa. Selecionamos este vetor e desagrupamos eles. Apertamos F12 e damos um ângulo de curvatura de 90 graus. Clicamos em unir, aplicar e fechar. Agora só falta estudar os textos. Criamos uma nova camada de relevo, renomeamos como relevo texto AR, selecionamos o vetor texto Alfa Romeo e desagrupamos ele. Apertamos F12 e damos uma altura de 10. Clicamos em adicionar e fechar. E visualizamos em 3D. Finalmente aplicamos uma ligeira curvatura em todo o relevo. Selecionamos círculo externo e relevo base. Apertamos F12, na altura colocamos 7 e no ângulo de curvatura clicamos em adicionar e fechar.
Deve demorar um pouco para fazer essa operação. E visualizamos em 3D. Ficou excelente, como o esperado. Agora podemos aplicar a malha para o nosso relevo. A fim também de exportá-lo para o formato STL. E também, se desejar, podemos também aplicar a textura. Então é isso, pessoal. Espero que seja útil este vídeo para vocês. E até o próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção.